Olá, dedico esse vídeo aos estudantes do quinto e do sexto semestre do curso de Psicologia da Unisul de Tubarão. Ao término da minha releitura do livro O Último Dia de um Condenado, do autor francês Victor Hugo, nessa edição publicada pela Estação Liberdade, fiz alguns apontamentos e gostaria de compartilhar com vocês. Espero que gostem. Mas antes de discorrer sobre estes apontamentos, eu gostaria de lhes convidar para fazermos uma viagem no tempo e no espaço. Vamos para o século XIX, na cidade Paris. Estamos em um jantar e, em meio às muitas conversas, de repente alguém fala sobre um livro recém-publicado, mas que nós desconhecemos quem pode vir a ser o seu autor. E a discussão prossegue noite adentro, porque nós não consideramos este livro literatura ou arte. Afinal de contas, ele nos perturba, ele nos angustia, tira o sono, nos desconcentra, não conseguimos fazer mais nada além de pensar na vida de um miserável. Este livro é escrito no formato de diário. São 44 registros. E após estes 44 registros, a Estação Liberdade sabiamente deixou para o fim do livro a apresentação de um prefácio em que Victor Hugo se assume como autor e se dirige à população, apresentando seus objetivos, de onde veio a ideia, para que escrever um livro sobre o último dia de um condenado. Vamos às ideias principais e o que mais me chamou a atenção sobre os 44 registros e, ao final, falo um pouco também sobre este prefácio em que o Victor Hugo apresenta os seus objetivos. Vamos lá? Algumas anotações. Este livro, então, ele inicia com o primeiro registro quando o condenado ele sabe da sua sentença, sabe que foi condenado à morte. Sabemos apenas que é um homem que tem mãe, que tem esposa, uma filhinha, Marie, que tem 3 aninhos de idade. Ele se sente culpado, mas nós não sabemos qual é o seu crime. Ele relata o dia da leitura da sentença, recorreu e, por conta de ter recorrido, ele ganhou mais umas 6 ou 7 semanas de vida. Durante essas 6, 7 semanas de vida, então, ele decide escrever sobre o seu cotidiano e tem a esperança de que, ao escrever como é a vida de um condenado, possa vir a mudar a pena de outros tantos condenados. E à medida em que vamos lendo os registros, nós vamos nos envolvendo com a história de vida deste homem. E vamos observando o quanto este homem vai sucumbindo frente à pena, frente à data da sua morte. O que significa ser condenado à morte? Vemos o seu corpo se dobrando, os ossos encolhendo, os músculos se enfraquecendo. Nos registros, ele também fala de todos os rituais de prisão, do relacionamento com o carcereiro. Fala também sobre o religioso que a igreja separa para lhe acompanhar nos últimos dias. Faz uma crítica bastante severa aos rituais religiosos, ao ponto de o padre ser apontado como um padre apenas funcional. E como ele gostaria que esse padre chorasse junto com ele. Ele diz que se percebesse que o padre estivesse sentindo o que ele sente, talvez ele viesse se render a Deus também. Cita então o ritual da prisão e o ritual religioso como mais uma das unidades que compõem a sentença como um todo. Ao longo dos 44 registros, para além do ritual da prisão, do ritual religioso, nós vemos uma série de registros históricos, arquitetônicos, sociais. Ele descreve a prisão onde está, que de fato existiu. Ele descreve, por meio da fala do condenado, o ritual de ferragem dos forçados, que era um segundo tipo de pena, a sentença de morte ou trabalhos forçados. E assim nós vamos nos deparando com o dia a dia de um condenado, mas como nós estamos habituados a livros e filmes que têm finais felizes,
nós nutrimos ainda uma expectativa de que a qualquer momento algo de bom venha a acontecer com este sujeito. E o próprio condenado também, em um dos seus registros, ele se põe a imaginar sobre o rei, onde o rei está, o que ele está jantando, bebendo, como é a sua vida de conforto. E o quão fácil seria para este rei, simplesmente no ato de registrar com sua pena, transformar a sua morte em vida. Até que chegamos numa manhã de agosto, em que este condenado faz o execrável trajeto, como Victor Hugo chama. E aí eu gostaria de chamar a atenção para vocês como o Victor Hugo dedica atenção para descrever com detalhes este percurso execrável. Chama a atenção a forma como ele detém o seu olhar para descrever o comportamento do grande grupo, o comportamento da multidão. As pessoas, meus caros, elas vão se movimentando junto com o transporte do condenado. Ele descreve os cheiros da cidade, o cheiro das flores abandonadas no mercado, o olhar que as pessoas dirigem para o condenado, as gargalhadas que emitem, os dedos que apontam e dizem: lá vai o condenado. O transporte corre rápido pelas ruelas de Paris e aos solavancos a multidão vai acompanhando e chega a correr e a mirar na próxima esquina, vislumbrar a próxima esquina para não perder um detalhe do trajeto, do transporte do condenado. Victor Hugo faz questão de dizer que estão presentes ali homens, mulheres e também crianças, e descreve com riqueza de detalhes estes comportamentos. Para vocês terem uma ideia, era hábito dos franceses naquela época fazerem cópias do documento que continha a sentença e venderem estas cópias por algumas moedas, ao que o condenado diz: a sentença por algumas moedas, a sentença pela qual eu perdi a minha vida. Além disso, há também todo um comércio organizado para criar um conforto para a plateia que vai assistir o trajeto e a execução do condenado. É um comércio de sangue, como diz Victor Hugo, onde o espetáculo acontece. Vocês conseguem imaginar isso acontecendo na atualidade? Pessoas reservando lugares nas praças, comendo e bebendo, enquanto vem a execução de um condenado? Observo que o Victor Hugo ele vai enfatizar a descrição, então, dessa multidão. Ele fala dos gritos, ele fala dos olhares, ele fala dos movimentos, ele fala dessa curiosidade. E ao final, mais à frente, ele vai dizer que este comportamento tão execrável é responsabilidade não do povo, mas é responsabilidade dos seus magistrados e dos seus políticos. Ele vai responsabilizar os líderes por sua incapacidade de pensar, sua incapacidade de avaliar e decidir, não viabilizar outras formas, outras alternativas que não seja o que o Victor Hugo chama de espetáculo da morte. Ao que o condenado diz: a morte nos torna piores. E aqui vemos, num primeiro momento, o entendimento do Victor Hugo de que o grupo, o modo de funcionamento de um grupo vai externalizar o que os seus líderes, magistrados e políticos pensam. Então, apesar de ele se deter descrevendo o comportamento da multidão, ele vai responsabilizar os líderes pelo espetáculo da morte. O que vem na sequência, então, dos 44 registros, e eu não vou colocar aqui o registro do último dia, para que vocês possam ler este livro e depois me contar o que acharam. O que vem após esses 4 registros são, o que eu falei no início do vídeo, é o prefácio escrito em 1832, 3 anos após a primeira publicação,
E neste prefácio, Victor Hugo se apresenta como autor. Ele apresenta os seus objetivos, da onde tirou a ideia e faz aqui, meus caros, um texto belíssimo, o melhor prefácio que eu já li. Vou destacar aqui 3 aspectos, dentre outros tantos extremamente importantes para a nossa leitura. Como que ele teve a ideia de construir um texto na forma de um diário em que nós tivéssemos contato com os últimos dias de um condenado? Ele teve essa ideia ao passar pela praça onde aconteciam as execuções públicas por meio da morte por guilhotina. O nome desta praça é Praça Grève, que leva este nome por conta das características topográficas. Grève, em francês, significa terreno de cascalho e areia. Mas será que esta expressão tem alguma coisa a ver com o nosso vocábulo em português, greve? Tem sim. Apesar de originalmente significar a descrição de um terreno feito de cascalho e areia, gradativamente esta praça foi simbolizando também movimentos sociais de desempregados que iam até essa praça em busca de alguma oportunidade de trabalho no embarque e desembarque dos barcos que ficavam ali próximos, e ao ficar ali agrupados, esses trabalhadores, esses desempregados, também passaram a discutir as suas condições de trabalho. Desse movimento de descrição topográfica para descrever um comportamento social, até chegar na língua portuguesa, greve significando greve como nós conhecemos, levou aí pouco mais de um século. Então, ir à praça de greve significa assistir ao espetáculo da morte, buscar oportunidades de trabalho e também discutir as condições de trabalho. E ao passar por esta praça, certo dia ele viu de relance o espetáculo da morte. E aquela ideia começou a dominá-lo. Esse doloroso espetáculo começou a dominar Victor Hugo. Este espetáculo acontecia às quintas-feiras, e todo esse execrável trajeto, com a multidão acompanhando o transporte do condenado, estes berros da multidão faziam vibrar onde o Victor Hugo trabalhava, onde ele morava. Ele diz que a multidão, os berros roucos da multidão o apoderaram. E como poeta, ele se sentiu intimado a dizer para a sociedade que ficava distraída com seus próprios negócios e interesses, ele se sentiu intimado por este berro rouco da multidão a dizer para essa sociedade tão relapsa, tão distraída, tão egocêntrica, que essa coisa monstruosa se realizava. Ele usa uma série de expressões para falar de como a multidão se apoderou dele através dos seus berros. Ele diz expressões como: a ideia de escrever sobre o apressava, o empurrava, o sacudia e arrancava os versos de sua mente. E se ele estivesse escrevendo qualquer outra coisa, ele não conseguia continuar enquanto não voltasse a sua pena para escrever sobre este espetáculo da morte. Essa ideia chegava a impedir todos os demais trabalhos do Victor Hugo. Ele diz ainda que os berros da multidão o atravessava, penetrava, obcecava, sitiavam. Era para ele um suplício todas as quintas-feiras, e enquanto o sino da igreja não badalava, dizendo que o condenado já estava morto, até a badalada do sino, nada mais ele conseguia fazer, senão escrever sobre o espetáculo da morte. Observamos, então, que ele descreve o grupo, o funcionamento do grupo no trajeto execrável, mas ele não culpabiliza o grupo. Ele responsabiliza os magistrados e políticos que, por sua incapacidade técnica, que por sua incapacidade de pensar, de avaliar as consequências de suas decisões sobre o povo,
acabam não criando outras condições de o grupo funcionar que não seja dedicar a sua vida para os espetáculos ou do rei ou os espetáculos da morte. Vitor Hugo defende o povo e o coloca como externalizando o perfil do líder. Já ao descrever da onde ele teve a ideia, ele também coloca agora uma especial atenção sobre a multidão. Mas se coloca como um porta-voz, ele se coloca como o poeta intimado pelos berros loucos da multidão. Nos estudos sobre a relação entre multidão e líder, nós vemos aqui novamente a multidão, mas agora não como um comportamento decorrente da má decisão de políticos e magistrados, mas agora a multidão, através dos seus berros roucos, fazendo um líder emergir. E que líder passou a emergir a partir desse movimento que chegava a vibrar as paredes? É Vitor Hugo, através da sua pena, através da sua publicação. É pela multidão, é oprimido pela multidão que Vitor Hugo, então, escreve este livro e sai em defesa, meus caros, da reformulação das penalidades e da abolição da pena de morte. Por isso que eu digo que de todos os prefácios que eu já li, este é o mais belo, é o mais imponente, é o mais comprometido. Neste prefácio de 1832, nós vemos o povo francês responsável pela emergência de um líder também político, com fortíssimo engajamento político, um fortíssimo comprometimento social. Ele se põe neste prefácio a escrever sobre a necessidade de se mudar as leis de um país. Ele se diz também preocupado com o futuro civilizatório da França. Se diz também preocupado com a formação do caráter de um povo. Ele diz, abre aspas, que este livro vai servir para desmascarar a ideia política, a ideia social que sustenta a pena de morte. Ele quer defender a abolição. E ele se diz também que não está defendendo este ou aquele criminoso. Não, ao escrever este livro e apresentar todos os argumentos, ele se diz um defensor da humanidade. Ele afirma com todas as letras, o seu comportamento é político. Ele vai se dirigir aos políticos, aos magistrados? Sim, mas ele também vai se dirigir à humanidade, a mim e a você, a todas as pessoas que têm a capacidade de julgar o comportamento de alguém. E como que Vitor Hugo vai mobilizar pessoas comuns como eu e você, não magistrados e não políticos, através da forma como redige o seu texto, da estrutura do livro. Nós podemos ver neste livro tanto os registros históricos e descrição de comportamento de massa, quanto podemos também ver a lupa de Vitor Hugo descrevendo comportamentos e pensamentos e sentimentos muito singulares e específicos de um homem. Observem que neste livro nós não vemos um nome, não sabemos qual foi o crime que ele cometeu, um condenado não tem uma identidade. E particularmente eu acredito que ao não dar um nome, ao não dizer qual é o crime, ao não lhe dar uma identidade, pode ser qualquer um. Ao tirar o foco, ao desfocar o crime, a pessoa, a data, ele foca no aspecto de que o condenado poderia ser qualquer um. E por ser qualquer um, pode ser qualquer um de nós. De alguma forma, por um ou outro detalhe, todos nós nos vemos neste condenado. Além, então, de nos mobilizar, de nos pôr frente a frente ou junto com o condenado, este livro também tem um caráter educativo. Nós podemos ver o compromisso educativo do Vitor Hugo quando ele vai desconstruindo, meus caros, de uma forma brilhante, cada um dos argumentos favoráveis à pena de morte.
é para causar exemplo, é para punir, ele traz todas as teses e contra-argumenta uma por uma. Ele vai descavando cada um dos argumentos e vai detalhando os horrores que esta pena traz para o condenado, a sua alma, a sua família, bem como os impactos deste ato, desta pena, não só sobre o condenado, a sua alma e a sua família, mas também sobre a criminalidade. Ele traz, inclusive, exemplos de outros países europeus que aboliram a pena de morte e houve também, neste ato, uma diminuição da taxa da criminalidade nestes países. Ele pretende, ao mostrar os horrores no indivíduo, na família e na sociedade, ele pretende, então, tornar lamentáveis, abre aspas, né, tornar lamentáveis todos os que se consideram justos, fecha aspas. Então, ele vai adotar, como nós já vimos, argumentos históricos, a análise da experiência de outros países, se baseia em fatos, ele vai desmontar a estrutura das decisões desses magistrados e afirma que usou argumentos racionais, ele usou argumentos emocionais e também usou argumentos com base na experiência, ou seja, a razão está do nosso lado, o sentimento está do nosso lado e a experiência está do nosso lado. Gostaria de finalizar agora com uma frase, ou melhor dizendo, citar uma frase do Victor Hugo, abre aspas. Pois é importante dizer também que nas crises sociais, entre todos os cadafalsos, o cadafalso político é o mais abominável, o mais funesto, o mais venenoso e que é o mais necessário extirpar. Fecha aspas. Está na página 165 desta edição. Então, meus caros, nós vemos o engajamento político de Victor Hugo, o seu compromisso educacional, o seu compromisso na formação moral do povo e o seu compromisso com o futuro civilizatório do povo francês. Mas mais do que o povo francês, Victor Hugo se torna também eterno porque ele nos alcança e nos faz refletir e aprender também. Ele nos mobiliza como leitores a nos colocarmos no lugar do outro e atesta, sim, que a arte, um livro, ela pode ser mobilizadora de transformação política, social e educacional. Estas são algumas das minhas anotações, gostaria de conversar muito mais sobre este livro, ele é riquíssimo. Se você já leu, por favor, compartilhe também comigo as suas impressões, e se você não leu, fica a sugestão. Um abraço, muito obrigada e até mais.